Então, pessoal, a grande parte dos trabalhos, artigos acadêmicos sobre educação hoje no Brasil, atuais, são contra o capitalismo. São artigos marxistas. Eles condenam o capitalismo, eles condenam o ensino tradicional, eles condenam o ensino diretivo, objetivo. Por quê? Porque eles são baseados na filosofia marxista. Então, primeiramente, para se entender o que é educação marxista, precisamos entender o que é marxismo. Para depois entender como é a visão de mundo, de educação, desses ícones nacionais, né, que são os nomes da educação brasileira, como atualmente o Libânio, que é citado em quase todos os trabalhos, é um marxista por excelência, né? Paulo Freire, que escreveu A Pedagogia do Oprimido, Anísio Teixeira, que é o precursor das metodologias ativas no Brasil, foi ele quem trouxe as metodologias ativas, isso na década de 30, o pessoal pensa que isso é novo, né? E é um dos fundadores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que eram todos comunistas. Antônio Gomes da Costa, que tem a pedagogia da presença, que permeia hoje as escolas do programa Ensino Integral do Estado de São Paulo. Emília Ferreiro, que escreveu A Psicogênese da Língua Escrita, que foi introduzida no MEC em 2001 por Fernando Henrique Cardoso, que proíbe o ensino silábico, alfabético, diretivo e instrucional. E hoje também é a base da educação nas creches da prefeitura, que estão proibidas pela resolução, tem um vídeo meu falando disso, né? A resolução da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, né? Do município, que proíbe ensino de escrita e leitura para as creches, enquanto as creches particulares estão aprendendo 2 idiomas, a escrever e a ler, já desde criança. Aqui é proibido. Por quê? Porque eles são marxistas. É a base da educação marxista, né? Então, e tem muitos outros nomes na educação aí, tem diversos. O Libânio, né, com a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ele é um teórico da educação, mais ou menos atual, né? Embora ele defende uma pedagogia crítica inspirada em alguns princípios marxistas. Ele não é totalmente marxista, né? Mas a base dele é o Marx, né? Inclusive, a pedagogia crítico-social dos conteúdos valoriza o ensino de conteúdos com uma perspectiva crítica, muito voltada para parecido com a metodologia ativa, né? Ele critica a visão tecnicista da educação, a visão técnica, o ensino objetivo, o ensino diretivo, ele critica, ele condena, né? Porque é marxismo. Newton Duarte, que é um sociólogo, educador brasileiro, e aí você tem todas as universidades federais, sociologia, filosofia, tudo vai através do marxismo, né? Madalena Freire, filha de Paulo Freire, né? Luiz Carlos de Freitas, Vladimir Safatli, né? Marisa Bittar, Newton de Oliveira, Vera Maria Candal, Roseli Caldarte, Maria da Conceição de Almeida, inúmeros, né? E aí você tem trabalhos acadêmicos, a grande maioria dos trabalhos acadêmicos hoje escritos no Brasil são a favor de uma educação marxista. Mas para entender o que é isso, gente, o que é isso, a gente precisa entender o que é marxismo. Porque os marxistas, eles são contrários a uma educação tradicional, diretiva, porque eles acreditam que a educação tradicional é uma educação voltada às linhas de produção capitalistas, e eles são contra o capitalismo. Como que eles vão ensinar uma criança a se preparar para o mundo capitalista se eles são contra o capitalismo? Eles vão ensinar a criança a ser revolucionária, né? Então eles tiram tudo que é a favor do capitalismo, que é a favor da formação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? O marxista, ele é contra, ele acredita que a fé, a igreja, é uma ideologia que deve ser combatida. Então, por isso que eles vêm com essa história agora, né? O Estado é laico, e então não pode ensinar religiosidade na escola. Isso é tudo marxismo, né? Para assim, eles são contra o ensino tradicional, possui bastante formação para o trabalho, para a capacitação do indivíduo.
em viver e sobreviver na sociedade capitalista, que eles são contra. Né? Então, assim, eles são totalmente contra o ensino diretivo. Paulo Freire dizia que o ensino diretivo é a educação bancária, que o aluno senta e aprende como uma tábula rasa. Né? Mas não é verdade, o aluno não faz exercício, ele precisa pensar. Né? A maior metodologia ativa que tem, por exemplo, em matemática, você quer ver Kumon? Né? Eles criticam Kumon, porque a criança aprende a fazer matemática, né? Através de exercício. A maior metodologia ativa é o exercício. O aluno é obrigado a pensar e a fazer. Né? Então aí você já quebra todo o discurso deles, né? Porque o discurso deles é furado. Ele quer que o aluno fique falando na sala de aula. Né? Mas vamos entender, o marxismo é uma corrente de pensamento filosófico, econômico e social desenvolvida a partir das ideias do filósofo alemão Karl Marx, que ele viveu de 1818 a 1883, depois da Revolução Francesa, depois, e em parte de seu colaborador Friedrich Engels. Suas teorias buscam entender as dinâmicas da sociedade, principalmente em relação a economias e estruturas de poder, e propõem uma crítica profunda ao sistema capitalista e a todo o sistema que vem da educação tradicional. Então, assim, os principais elementos do marxismo incluem o materialismo histórico, onde Marx propõe que todas as bases da sociedade é a economia e as relações de produção, com os modos de produzir e distribuir bens. E para ele é isso que molda as demais estruturas sociais, a religião, as políticas ideológicas. Então, para eles, tudo é ideologia. Tudo vem a partir daí que vai moldar a ideologia das pessoas. Então, a partir daí, o Marx não defendia isso que eles defendem hoje, mas eles se baseiam nisso. Né? A partir daí, eles acreditam que, por exemplo, ser homem, ser mulher é uma ideologia que vem da ideologia cristã, que essa é uma ideologia formada para a subserviência. Né? Então eles são contra. Né? Eles acreditam que você pode escolher, ou você quer ser mulher, você quer ser homem. Né? Isso eu já estou desdobrando para hoje, tá? Porque isso vem caminhando a passos largos. Né? Essa ideologia marxista, ela vem caminhando. Ele sugere que as transformações históricas ocorrem devido às contradições internas das contradições materiais e econômicas. É complexo. O marxismo educacional vai propor que se ensine ao estudante a ser contra as estruturas sociais. Ele precisa ser contra as estruturas sociais. Né? Por isso que ele precisa ser, ele é fomentado a não a aprender na escola, mas a ser contra, a ser combativo. Né? Então, por exemplo, você entra numa APEI hoje, a instrução lá de como dar aula, tudo é através de metodologia ativa, para que o aluno ele seja um combatente, ele fique te questionando, ele fique combatendo com você, ele fique debatendo com você o tempo todo. Né? Então ele não aprende. Eles são contra ensinar o aluno. O aluno precisa debater, ele precisa ser um revolucionário, entendeu? Ele precisa ser contra, ele precisa ser o do contra. Né? Então por quê? Porque toda a nossa sociedade está errada. Para eles, a sociedade está toda errada. Né? Então, a educação para o trabalho, a educação para a indústria, para o marxista, é uma educação bancária, como dizia Freire, pois eles são totalmente contra o ensino para a formação. Então, o aluno ele é fomentado a debater. Né? Mesmo sem ter uma base, nada, ele é fomentado a debater sempre com o professor. Né? E isso é uma das bases da metodologia ativa. Então, a educação para o trabalho, para a indústria, ela é uma educação diretiva, ela é uma educação formativa. É o que o Paulo Freire condena. Né? Luta de classes. Marx acreditava que a história da sociedade é uma história de luta de classes, de conflitos entre diferentes grupos sociais, né? Com interesses econômicos opostos. Então, o aluno da escola pública, ele deve ser fomentado para ser um revolucionário, para ser contra os interesses econômicos dos ricos, da burguesia, né? Para ser contra
os donos dos meios de produção, como os donos de fábrica, dono de terra, os comerciantes, o dono de supermercado, ele precisa ser contra, né? Então ele é todo. Agora, isso assim está dentro da legislação, né? Depois eu vou falar sobre isso. Né? Então, o aluno da escola pública ele é visto como filho do proletariado, dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salários. Né? Então, por isso, ele precisa ser um revolucionário, para que haja uma mudança social. Né? Então, essa é a base da educação marxista. Aqui o estudante será incentivado sempre a ser um revolucionário e não a ter uma formação para o mundo capitalista, porque eles são contra. Né? Como que eles vão formar um aluno para ser preparado para a vida, como o Bandeirantes forma? Porque eles são contra esse mundo. Né? Então eles não vão formar. Freire chamava a educação tradicional de educação bancária. Outro conceito, mais-valia. Esse conceito é fundamental na crítica marxista ao capitalismo. A mais-valia é a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o valor pago para ele como salário. Então, para Marx, essa diferença é o que constitui o lucro da burguesia e representa uma forma de exploração. Então, aqui o estudante ele vai ser sempre fomentado a ser. O estudante marxista ele vai ser educado a se opor ao patrão, a ser contra o mercado, a ser contra a indústria, a ser contra o capitalismo. Ele vai sempre culpar a desigualdade social pelo capitalismo. E aí eles vão culpar o fracasso do aluno não pela falta de estudo dele, mas pelo capitalismo. Né? Aí vem a progressão continuada, todos têm o mesmo direito, ele vai ser coletivizado dentro da escola pública. Né? Ele vai se tornar um indivíduo coletivo para trabalhar tudo a favor desse pensamento, dessa ideologia marxista. Então, aqui a educação marxista é contra-ensinar para a produtividade. O aluno precisa ser uma massa, de um coletivo, que pense igualmente a todos, que culpe o seu fracasso na vida, que vai ser sempre culpa do capitalismo, do industrial, do rico, do burguês. Né? Então, ele não pode. Você não pode criar um ambiente dentro da escola que seja competitivo. Embora eles falem isso, mas você vai ter que gerar um ambiente que todos sejam iguais, para que eles sejam fomentados a pensar da mesma forma, agir da mesma forma e saírem de lá como um revolucionário, como um grupo contra o sistema. Né? Então, a escola pública brasileira, ela tem uma educação marxista voltada a formar o indivíduo para ser um revolucionário, para ser um coletivo, e não para ser um trabalhador. Né? Essa é a principal coletivização do indivíduo. O aluno precisa pensar igualmente ao pensamento marxista. Por isso ele deve ser coletivizado em tudo, pois o marxismo acredita que os bens devem ser coletivos. Então, o marxismo ele acredita na coletivização dos meios de produção. Marx acreditava que para acabar com a exploração, os meios de produção deveriam ser de propriedade coletiva, administrados democraticamente por toda a sociedade ou inicialmente pelo Estado. Né? E aí o que eles fizeram? Eles têm essa visão marxista que tudo deve ser administrado pelo Estado. Né? Então, a criança, o fato da criança ser filho de uma família, isso é uma ideologia para o marxismo. Né? A criança ela deve ser filha do Estado. Né? Então ela é um coletivo do Estado. Em vez de servirem ao lucro privado, os meios de produção coletivizados seriam usados para atender às necessidades de todos. Por isso é tudo de todos, de todos, de todos. Fim da propriedade privada dos meios de produção. O marxismo ele propõe o fim da propriedade privada. Né? A única coisa que ele deixa são bens como roupas, moradias individuais e objetos de uso pessoal. Quem vai definir isso é o Estado, mas sim da propriedade privada dos meios de produção. Isso deve ser do Estado. Né? O todos deles é o Estado. Né? Economia planificada. Com a coletivização dos meios de produção, o marxismo sugere que a economia seja planificada democraticamente. Então, tudo isso está carregado na educação. Depois eu vou elencar aqui alguns itens.
para o vídeo também não ficar muito longo, porque é complicado, gente, não é fácil de entender por que esse povo pensa assim. Por que eles são contra o ensino tradicional? Por que eles são contra ensinar a criança a escrever? Porque isso vai induzir a criança ao mundo capitalista. E eles são contra o capitalismo. Eles são contra o ensino tradicional, eles são contra a igreja, eles são contra a família. Então, redistribuição de riqueza, gestão democrática autossugerida, comunismo e sociedade sem classes. Em resumo, o marxismo não é só uma crítica ao capitalismo, mas também é uma teoria de transformação social, buscando uma sociedade igualitária onde os recursos sejam distribuídos conforme as necessidades e não conforme o poder econômico. A teoria marxista influenciou várias correntes políticas e movimentos sociais, inclusive ela é hoje predominante na educação brasileira e na legislação brasileira. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos, do José Carlos Libânio, que é citado aí enormemente nos trabalhos acadêmicos hoje em dia, Ele faz uma análise das tendências ideológicas na educação, ele defende uma educação mais equilibrada, mas ele é bem contra a educação diretiva, ficando claramente que ele é mais do lado coletivista da educação do que do lado diretivo, técnico e objetivo. Ele é contra o ensino técnico, Seu livro Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos é bem embasado e bem estruturado. E assim como Paulo Freire, ele cita Gramsci. E agora a gente tem que entender quem é Gramsci, porque Gramsci é o grande ícone do marxismo estrutural no Brasil, que é o marxismo educacional. Está muito ligado a Gramsci. Então, a educação no Brasil ela está ligada a uma hegemonia cultural defendida por Gramsci. Gramsci defendia o conceito de hegemonia cultural, intelectuais orgânicos e bloco histórico. Para a cultura, um dos conceitos mais conhecidos de Gramsci é a hegemonia cultural, que descreve a maneira pela qual uma classe dominante consegue manter o poder não apenas pela força ou pela coerção, mas principalmente pela cultura. Então, para esse pessoal que segue esse pensamento, eles vão querer destruir a cultura. Por isso que tem identitarismo hoje, que é para destruir a cultura, destruir o ensino tradicional. Então, como eu disse, a base do marxismo é que ele identifica tudo como ideologia. Então, por exemplo, a cultura como nós temos, a cultura cristã, os bons modos, para eles é uma ideologia imposta pelo sistema, então o aluno precisa ser contra isso. Por isso ele vai ser sempre coletivizado. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha sido mais claro, mais objetivo. Não é fácil de entender, porque por detrás da educação marxista está Marx, está Engels, está Gramsci. Depois eu vou fazer um vídeo sobre Gramsci, é complexo. Gramsci propõe que toda a cultura seja destruída. Então, assim, por isso esse pessoal é nocivo dentro da educação. É uma educação que ela não constrói um aluno forte para o mercado de trabalho, ela não constrói um aluno preparado para a vida, porque ela é contra todo o sistema. Então, assim, é uma educação para formar um revolucionário, um ser falante, um falador, um debatedor. Então, porque você entra no quinto, no sexto ano, o aluno começa a debater com você hoje numa escola pública, porque ele é preparado para isso. Ele é preparado para isso. E agora, com essas novas políticas, por exemplo, no estado de São Paulo, quem vai avaliar o professor é o aluno. O aluno vai ter a capacidade de tirar o professor da escola. Então, o professor, imagina, o aluno já não é condicionado, porque a vida é um condicionamento. Eu falo muito para os meus alunos. Meus alunos têm muito sonho de ser jogador de futebol. Eu falo, para ser jogador de futebol você precisa estudar, precisa treinar, A mesma coisa acontece com a escrita, com qualquer coisa funciona assim. Eu sou atleta, eu treino Kung Fu há anos. Meu mestre é vice-campeão mundial. Agora, vai dizer para mim que um karateca aprende errado, que uma pessoa que estuda judô aprende errado. Aquilo é ensino diretivo. Vai ensinar ele. Não existe a maior metodologia ativa
Para você destruir essa pregação de metodologia ativa, a maior metodologia ativa é o exercício, é a repetição para você aprender. Né? Então, assim, não existe essa coisa que o ensino tradicional é ruim. Né? Existem professores bons e professores ruins. Né? Agora, nada supera o ensino diretivo. Né? Tanto que a pessoa que não aprende, a criança que não aprende matemática na escola, ela entra no Kumon e aprende. Por quê? Porque ali você vai repetir 200 mil vezes o exercício até entrar na sua cabeça. É assim que funciona o ser humano. Então, agora, é lógico, eles são contra isso. Isso para Paulo Freire é educação bancária. Eles são contra. Né? Eles acham que o aluno tem que aprender sozinho. Aí vem todo o construtivismo brasileiro, também é baseado em Dewey, que Dewey também seguia Marx, seguia Engels, né? Dewey se baseava em Marx e Engels, né? Dewey. E é a base da escola nova, que é Anísio Teixeira, que o pessoal acha que é de agora, a escola nova. Ah, a escola nova, agora que eles veem aí, que você vê agora aí, né? Você pensa que é novo? Isso aí é antigo. Né? Isso aí veio para o Brasil em 1930, com a intentona comunista. O Anísio Teixeira, ele fez, né? Foi um grupo de pedagogos que eram ligados à educação que fizeram o manifesto dos pioneiros da educação nova, que era a favor de fomentar a revolução através da educação. Né? Eu vou parar por aqui, o vídeo está muito longo, tá bom? Depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre legislação, sobre Gramsci, tá bom? O assunto não é fácil, são quase 100 anos de marxismo educacional no Brasil, e isso tem toda uma ideologia por trás, né? Não é simples assim, tá bom? Um grande abraço, valeu!